Olá, tudo bom? Como você pode fazer para elaborar um problema para seu projeto de pesquisa? Uma das coisas mais difíceis que tem numa pesquisa é você começar essa pesquisa a partir do projeto de pesquisa, simplesmente porque é no problema que vai estar norteado toda a sua pesquisa. Toda pesquisa, o motivo da existência da pesquisa se dá através da elaboração de um problema. O grande problema é que as pessoas, a maioria das vezes, não sabem formular um problema. Então, elas criam um problema a partir de uma ideia do que para elas seria um problema. Então, as pessoas acabam focando dentro da sua concepção, dentro da sua imaginação de problema, para formular o problema de um trabalho ou de uma proposta de trabalho científico. E isso é muito complicado, porque um problema mal realizado significa que você terá grandes problemas na sua pesquisa. Significa que você terá um ambiente árido, uma pesquisa fraca, cheia de lacunas e que você vai mudar muitas vezes durante o processo de construção da pesquisa. Sabe o que isso vai acontecer? Eu vou contar o que pode acontecer. Você fazer um Frankenstein, fazer várias pesquisas dentro de uma pesquisa e não chegar a lugar nenhum. Então, o mais importante para você começar a pensar numa pesquisa científica é compreender o que é um problema de pesquisa. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre como você deve pesquisar. O problema da sua pesquisa estará relacionado à lacuna existente nos outros estudos. Por exemplo, existem pessoas que falam assim, não, mas eu quero investigar um problema, eu quero investigar quais os efeitos da clínica psicanalítica e algum estudo que comprove o índice de resultados de uma clínica e qualquer coisa parecida. Só que existem milhões de estudos sobre esse assunto. Esse assunto já nem é passível de problema, porque já está mais do que resolvido esse problema. Então, veja, muitas coisas que na sua realidade pode ser considerado um problema, na verdade já está respondido. Existem algumas respostas que já estão respondidas, não só no sentido teórico, mas aplicados, práticos e testados. Então, para começar a pensar em problema, você pensa no tema e então você vai investigar sobre esse tema. E aonde você vai investigar sobre esse tema? Obviamente nas bases de dados abertas. Se você quiser ser mais focado, por exemplo, eu quero saber como que as teses e dissertações estão falando sobre determinado assunto. O que elas trazem sobre esse assunto? Aí é fácil, você vai no portal de banco de teses e dissertações do IBCT ou no portal de teses e dissertações da CAPES. E aí você pesquisa lá a temática que você está colocando. Tem como você separar os critérios de inclusão e exclusão, tem como separar por universidade, tem como separar por área, tem como separar por ano, e você vai ter um panorama geral das teses e dissertações que estão sendo desenvolvidas no Brasil sobre esse assunto. Legal, não encontrei muita coisa, como eu posso ter certeza? Do nosso velho e bom e recheado Google acadêmico. Lá você vai colocar as informações da temática que você precisa e vão vir centenas, milhares de materiais. E você vai conseguir fazer uma pesquisa olhando que os artigos e teses e dissertações e artigos científicos nacionais e internacionais, você pode pesquisar também em inglês, estão falando sobre essa temática. E quando você pegar um material, você vai perceber que a maioria deles fazem uma sugestão para pesquisas futuras. Aí é interessante, porque geralmente, se você tem dificuldade de encontrar um problema, vai ser nessa lacuna de pesquisa que ele irá aparecer. Para que você tenha um problema sólido, para que você tenha um problema baseado numa justificativa. E qual é a justificativa? É uma lacuna existente na literatura, ou seja, é a comprovação de que, olha, os estudos apontam, mas quais estudos? Você vai saber quais estudos. Os estudos apontam um determinado sentido para essa investigação. Os estudos apontam determinado outro sentido para essa investigação, mas você vai saber o que os estudos estão falando. Eu acabei de falar com um aluno e ele me falou, não, professora, a gente estava discutindo qual era o índice de que ele ia usar para mensurar, né, o comportamento econômico, e eu falei, bom, você tem esse aqui. Ele falou, não, mas esse aqui eu já pesquisei, os estudos não trazem isso que eu quero, não dá para fazer a associação que eu quero, esse índice aqui tal, mas esse índice aqui, ó, teve um cara que utilizou só um trabalho inteiro para comprovar esse índice. Esse índice aqui, eu acho que esse comportamento de consumo se enquadra na
classe que eu estou querendo aplicar. Veja como ele encontrou a resolução para esse problema, fazendo essa pesquisa. Querendo ou não, quando você se propõe a fazer um trabalho de pesquisa científica, o próprio nome diz pesquisa. Você vai pesquisar o tempo todo. E para começar com um problema, nada melhor do que treinando o seu potencial de pesquisa e pesquisando sobre o problema. Qual é o problema que eu encontro aqui? O que os estudos têm abordado? O que os estudos não enxergaram sobre essa questão? Quais as áreas que têm investigado? Por exemplo, eu tenho um tema que acaba sendo regional ou ainda nacional, que é com relação às legislações da água no Brasil, da utilização da água no Brasil, que não pode ser comprovado ou comparado só se você fizer comparado com os outros países, mas que no sentido de aplicação, como se dá a aplicação, por exemplo, da legislação da água em um determinado estado, você não vai conseguir fazer isso comparando com estudos internacionais. Então, você vai ter que saber, através de estudos nacionais, como eles estão fazendo tais comparações e o que está acontecendo naquela área, para depois traduzir para a sua realidade, para traduzir qual é o problema aqui. Então, por exemplo, você pode fazer o teste numa margem de rio, você pode dizer que tem crianças ou doenças que estão ocorrendo por um determinado motivo que você está investigando e vai falar sobre fazer um teste da água e daí você vai falar sobre legislação porque vai te fornecer subsídios. O que você fez aí? Você viu vários problemas, investigou o que tem, reuniu e formulou um problema certeiro, ou seja, um problema real. Muitas teses e dissertações que a gente chega na banca, quando o aluno começa a falar, a gente percebe, puxa, ele não tem um problema real. Ele não tem uma pergunta norteadora. Ele não tem objetivo para responder esses problemas e logo a temática dele está cheia de falha. Isso acontece muito com alguns orientadores e alguns alunos que, ao invés de começar pelo problema, para ter um motivo de razão da pesquisa em si, o que o aluno faz ou o que o professor faz? Se foca na teoria. Não, vai falar sobre teoria, fala o que a teoria fala, mas a teoria fala sobre o quê? Qual é o foco que você está querendo? Quais são as variáveis que você está tratando? Como você começa falando dessa teoria? Existem pessoas que eu já vivenciei de fazer 100, 200 páginas de teoria que não vão servir para nada, porque não tem subsídio nem para responder o problema e nem para discutir o que a pessoa pensou de resultados. Um problema mal feito pode comprometer toda a parte da pesquisa. Ontem mesmo nós estávamos discutindo com outro aluno e eu fui explicar para ele que ele tinha uma lacuna grande no problema da pesquisa, porque as amostras, o que ele estava se propondo a fazer, não vinha de uma amostra linear. Então, era uma amostra que tinha um público heterogêneo tão grande que ele não tinha como comparar o que ele queria um com o outro. Ele teria que fazer vários estudos para fazer esse tipo de comparação, porque ele não poderia aplicar o mesmo teste com as mesmas perguntas com pessoas tão diferentes. E aí, ele entendeu que tudo isso se partiu, toda essa problemática foi ocasionada pela falta do problema específico, porque antes de fazer essa parte, antes de pensar nessa amostra, ele deveria ter pensado num problema delimitado. Isso é uma grande questão para você que está iniciando agora já prestar atenção. Uma vez eu tive uma oportunidade de ter aula com uma professora que falou assim: o segredo de um projeto de pesquisa bem feito é você entender tanto esse projeto que chega uma hora que é natural, você não precisa mais dele, você não precisa ficar voltando para ele toda hora porque você sabe exatamente da onde você vai sair, ou seja, qual é o problema que você está buscando resolver, até onde você deve ou pode chegar. Isso vai fazer com que você construa um material de uma forma sistemática e redonda, sem grandes apontamentos. Um professor ou outro pode até dizer que concorda, que não concorda, que gosta, que não gosta, mas o material redondo ele não tem perigo de ser reprovado. O máximo que o professor pode fazer é olhar aquele material e falar: puxa vida, eu acho que esse material não é tudo isso, mas ele está redondo, ele está realmente respondendo ao problema, o problema que ele levantou é um problema e ele respondeu esse problema com êxito. Muitas vezes tem professores que querem só replicar estudos americanos sem ter um problema real no contexto brasileiro. Aí cabe a você fazer essa pesquisa e argumentar. Afinal de contas, a pesquisa no Brasil deve servir para nós brasileiros. Um grande abraço, não esqueça de deixar seu comentário e até a próxima!